falar um pouquinho sobre números e quantidades. A gente sabe que os números, eles representam quantidades, assim como as letras representam alguma coisa, no caso as letras juntas formam sílabas e formam palavras, e formam frases e assim por diante. Os números representam quantidades. Então a gente conhece os números que vão até o infinito, ou seja, eles não têm fim, né? Existem números até onde a gente conseguir imaginar. Mas se a gente pensar nos números pequenos, ou os que a gente mais utiliza, é uma maneira bem fácil de a gente associar ou relacionar esses números é com os dedos. Então como que a gente pode fazer? A gente pensa assim, o número 1, ele representa uma unidade. O número 2, 2 unidades. O número 3, 3 unidades e assim por diante. Então é bem fácil, quando a gente observar alguma coisa em casa mesmo, a gente vai pensar quantas portas tem nessa sala? Ou na casa da gente, né? Quantas portas tem no quarto? Ah, eu vejo a porta e associo com um dedo, então tem uma porta. Ah, que legal. Aí se eu pensar assim, quantas canetinhas eu tenho aqui? A gente pensa assim, 1, 2, 3. É automático, a gente associa nos dedos. Então olha só, aí se eu pensar uma quantidade maior do que 10, por exemplo, que a gente tem 10 dedos, como é que eu vou fazer? A gente pode chegar no 10 e começar novamente. Depois do 10 vem o 11 e assim por diante. Mas aí é um número maior, agora vamos pensar só nos números menores. Então a gente associa com os dedos e vai contando. Quantas canetinhas tem aqui agora? Eu penso assim, aquela canetinha verde é esse aqui, a rosa esse aqui, a cinza esse aqui, a preta é essa aqui. 1, 2, 3, 4. Bem fácil. A gente vai associando e vai contando. E a gente acaba lembrando dos números, a gente aprende. Depois do 4 vem o 5, depois do 7 vem o 8, depois do 9 vem o 10 e assim por diante. Eu vou propor uma atividade, uma coisa bem simples para a gente fazer. A gente vai precisar de uma folha de papel e um lápis, pode ser. Essa folha não precisa ser de sulfite, como essa aqui. Pode ser até uma folha de caderno mesmo, não tem problema. Porque é de sulfite porque ela é branca e no vídeo fica melhor. A mesma coisa o lápis. A gente vai fazer com o lápis. Já vou explicar porque eu estou com as canetinhas enquanto a gente faz. Então o que a gente vai fazer? Nessa folha a gente vai usar as duas mãos. Então com essa mão primeiro, eu coloco sobre a folha, pego o lápis e contorno a minha mão. Olha só, faço o contorno da palma da mão, entre os dedos, até a ponta dos dedos, e vem até o final aqui. Não tem problema se o lápis não tocar sempre na folha, às vezes ficam uns espacinhos e depois a gente preenche aonde ficou. Então a gente faz com a mão esquerda e depois com a mão direita. No caso eu já fiz uma aqui, eu falei da canetinha, eu fiz com o lápis e depois passei a canetinha, porque no vídeo fica melhor para se observar. Aí olha só, em cima de cada dedo a gente coloca um número, de 1 a 5, de 6 a 10. Mas eu vou confundir, porque eu vou fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu for para outra mão, eu vou começar de volta, 1, 2, 3. Não, a gente faz assim, vai até o 5 e continua. 6, 7, 8, 9, 10. Até para a gente fazer as operações, adição, subtração, multiplicação, com os dedos fica mais fácil. Porque, depois do 10, o 10 e mais 1 vem o 11. Agora se eu estou só com a mão é 5, e se eu tenho mais 2 aqui? Então é 5 e 2? Não, a gente pode somar, no caso 5 e 2 é 7. Por isso que aqui aparece do 1 ao 5, do 6 ao 10. Então vamos fazer dessa forma com as suas mãos e colocar os números. Depois você pode até pintar a mão se você quiser, ou os números você pode fazer um pouquinho maior, colorido, alguma coisa assim. E essa folhinha a gente sempre utiliza, ou a gente pode utilizar associando. 4 dedos. 4 dedos, então representa 4. Olha só. 1, 2, 3, 4. É igual a 4 dedos. Mas se eu fizer assim, é a mesma coisa, a quantidade de dedos. 1, 2, 3, 4. Vamos lá fazer então essa atividade?